E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 18, texto bastante conhecido da escritura bíblica, dos evangelhos, onde o Senhor Jesus Cristo ali vai proferir uma declaração antológica, né? Que vai ficar marcado nos anais da história e vai ser motivo de alegria dos crentes, dos salvos, e motivos de tristeza para o inimigo das nossas almas para sempre, né? Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18. O nosso estudo é a revelação da igreja, estudo 674, sobre doutrina, e o tema geral é a igreja de Cristo. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Glória a Deus. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor Fábio Felipe escreve esse estudo, e ele fala assim, que a igreja é realmente alguma coisa diferente na história. Porque ele fala assim, muitas entidades, muitas instituições, organizações começaram e terminaram ao decorrer da história. Isso é comum, é cíclico, né? Você começa uma instituição, a instituição dura certa quantidade de tempo e depois ela some. Porque ela não subsiste o tempo, ela não subsiste a sequência de tempo e a troca de muitas gerações. A igreja, ela parece que desafia isso. Porque desde que a igreja foi fundada, a única coisa que a igreja fez foi se expandir. A igreja passou por momentos difíceis? Sim. Mas quando você olha para os momentos difíceis da igreja, ela sempre se relaciona mais a quanto à sua liderança e o seu método, mas nunca quanto ao seu povo, ao seu rebanho, né? O rebanho da igreja sempre foi uma expansão através da história da história do mundo, né? O segredo por conta disso está na sua origem. Apesar da sua constituição humana, ela tem procedência divina. Apesar da igreja ser feita por homens, ser constituída por homens, ela tem a sua origem e intenção em Deus. Né? Vou fazer um parênteses aqui para você entender o paralelo. O casamento também é assim. Apesar do casamento ser entre duas pessoas, a idealização do casamento parte de Deus. É por isso que a única maneira de você constituir família, né? E aqui vou ser bem chocante para o mundo de hoje, isso aqui é senso comum, né? Eu vi o primeiro-ministro da Inglaterra essa semana falando, né? Falou, olha, isso aqui devia ser senso comum. Um homem não pode ser uma mulher e uma mulher não pode ser um homem. O primeiro-ministro da Inglaterra falando isso, né? O que é um homem? Um homem é um homem. O que é uma mulher? Uma mulher é uma mulher. Né? A gente tem que tem que parar com esse negócio de deixar as pessoas achar que uma mulher pode ser homem. Não já se viu um negócio desse? Primeiro-ministro da Inglaterra, by the way, ele é hindi. Ele é hinduísta. Ele não é crente. Mas essa declaração dele é forte. E ela vem muito a ver por conta de que, apesar de sermos seres humanos, apesar de estarmos constituídos debaixo da nossa humanidade e dentro das limitações que o pecado nos trouxe, as intenções por detrás, aquilo que é instituído por Deus permanecem para nós. Deus permanece sendo fiel, Deus permanece sendo o Senhor, Deus permanece nos ensinando o caminho que nós devemos andar. De outra forma, nós só saberíamos que algo a seu respeito, né, através do projeto de Deus na igreja, a gente só saberia as coisas a respeito de Deus na página empoeirada sobre historiadores. Mas a igreja é pujante, é aguerrida. Mesmo na luta contemporânea e na proclamação das boas novas trazidas ao mundo, como o primeiro advento de Cristo. Conhecer a Bíblia, então, revela acerca da igreja e fortalece a fé, anima a caminhada e traz segurança quanto à prática dos atos inerentes no mundo. A batalha diária dos que pertencem a ela não é inglória, sem sentido, mas significa testemunhar a ação de Deus através da história até o ápice do plano divino na consumação de todas as coisas. E o que significa igreja? O que significa a palavra igreja? A palavra igreja vem de uma palavra no latim, ecclesia.
que vem de uma palavra no grego eclesia. E a palavra eclesia quer dizer chamados para fora, ou uma reunião daqueles que foram chamados afora. É um chamamento, é um chamado, é como se fosse um toque para que as pessoas viessem, um toque específico, um toque que marca uma reunião, para que as pessoas viessem e se estabelecessem para aquele determinado assunto. Uma convocação. Obrigado, meu irmão. A convocação para uma assembleia, para estarmos juntos. Igreja significa a reunião daqueles que foram chamados para fora, né? Alguns pensam na igreja como um corpo de crentes coletivos, independentemente das fronteiras denominacionais, enquanto outros pensam na igreja como instituição específica governada por líderes eclesiásticos, né? E aí tá. A igreja, então, significa algo como reunião dos que foram chamados, ou seja, chamados para fora. De fato, teologicamente, essa é uma verdade absoluta com relação à igreja, no sentido que os membros do corpo de Cristo foram chamados para viverem fora do padrão pecaminoso do mundo, né? É como se Jesus, existe inclusive isso numa argumentação grega de filosofia, e talvez daí surja justamente a eclésia, talvez esse seja o sentido, né? De que alguns homens viviam dentro de uma caverna. E tudo eles faziam dentro da caverna, né? E por anos, e ninguém ousava sair da caverna. Um dia alguém saiu da caverna, alguém pensou fora da caixinha e saiu fora da caverna. E quando ele saiu lá, ele percebeu que a natureza era muito melhor fora da caverna do que dentro. Era muito melhor viver fora. Só que o povo estava tão acostumado a viver dentro da caverna que eles não suportavam a ideia de alguém ter ido lá fora e falar para eles viverem lá fora. Que isso? Que negócio maluco é esse? Como é que você vem falar para a gente viver fora da caverna? Na caverna tem tudo que a gente precisa. Tinha tudo que eles precisavam, porque tudo que eles conheciam era o que estava dentro da caverna. Mas o homem que foi fora da caverna e voltou para dentro insistia, até que mataram esse homem. Porque a ideia dele era radical demais de que alguém saísse fora da caverna. A ideia desse chamamento é justamente para sair fora da caverna. Sair para fora do padrão que o mundo nos oprime. E viver a liberdade que há em Deus. E a liberdade que há em Deus é diferente da liberdade que é pregada pelo mundo. Né? Certa vez, esse pensamento foi compartilhado por um grande apologeta americano. Ele falou assim, olha, o Tim Keller, se eu não me engano. Ele fala assim, o mundo te diz, né? Crie sua vida. A religião te diz, conquiste sua vida, mereça a sua vida. Jesus te diz, a minha vida pela sua vida. É diferente. A liberdade que há em Cristo Jesus é nós tomarmos a vida dele para nós. E como é que é a vida de Jesus? Repleta de prazeres mundanos? Repleta de ideias e filosofias concernentes a essa esfera? Como é que é a vida de Jesus? É aí que muita gente se perde no que é liberdade em Deus. Porque para muita gente liberdade em Deus é fazer o que quer. Mas liberdade em Deus é viver aquilo que Deus tem para nós em liberdade. Entenda, quando Jesus fala assim, não se pode servir a dois senhores, é que não existe hipótese de você não estar servindo alguém. Você sempre vai estar debaixo de um serviço. Aí a pessoa fala assim, eu quero servir a mim mesmo. Não existe mim mesmo no serviço. Você nunca vai estar servindo a si mesmo. Você sempre vai ser escravo de alguma coisa. Quantas vezes as pessoas não decidem ser escravo de Cristo, com a orelha furada, aquele que decide ficar pelo seu livre-arbítrio, e é escravo do vício. É escravo dos seus próprios sonhos. Ai, que beleza ser escravo dos meus próprios sonhos. Vê onde eles vão te levar. Vê que fim eles vão te levar. Pega as pessoas mais bem-sucedidas nos negócios hoje. Pergunte se elas são felizes. Pergunte a elas. Você é feliz com os bilhões de dólares que você tem? Ele está caçando, dá um jeito de fazer a vida dele ter significado. Eu pego um exemplo para você. Bill Gates. Bilhões de dólares.
Ele tem que fazer alguma coisa pela humanidade. Por quê? Porque a vida dele não tem sentido naquele dinheiro. Não está lá. E ele fica servindo como tateando, querendo inclusive ser Deus. Mudar a perspectiva das coisas, mudar o padrão moral das coisas, porque acabou o limite, a pessoa não se sente completa. O único lugar onde o homem acha completude é na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Essa é a motivação da igreja. Esse é o chamamento para fora que a igreja recebe, para viver o padrão de Deus, para andar no padrão de Deus, né? No Antigo Testamento, os autores bíblicos utilizavam o hebraico kerral, que significava multidão humana reunida, para designar a Assembleia do povo de Deus, né? Talvez seja aí mais ou menos a raiz da coisa. E o termo em inglês church, olha que interessante. Por que igreja em inglês não é igreja? Porque igreja em inglês é church? Porque tem uma outra raiz. Olha que interessante. O termo church é derivado da palavra kuriakon, que significa pertencentes ao Senhor. E é encontrado 2 vezes no Novo Testamento como adjetivo relacionado à ceia do Senhor e o dia do Senhor. Nos termos pós-apostólicos, os gregos utilizaram o termo kuriakon para designar o prédio da igreja. A evolução do kuriakon em grego para church em inglês pode ser vista na palavra escocesa kirk, que é a igreja nacional da Escócia, é conhecida como Kirk. De Kirk virou church. E church tem essa raiz, como aqueles que pertencem ao Senhor, e tem a ver com o prédio. Ou seja, church tem muito mais a ver com o prédio do que a igreja tem a ver com o prédio. A igreja tem a ver com a assembleia das pessoas. E church tem a ver com o lugar onde elas se reúnem. Né? É por isso, por exemplo, que a liderança da igreja é considerada liderança eclesiástica, da eclesia, da igreja. E não é uma reunião simplesmente, inclusive no inglês também, a raiz dessa reunião, da liderança, é eclesiástica também. Tem essa raiz dessa palavra eclesia nela. Mas quando se fala, por exemplo, da igreja, a gente denomina church no inglês, né? Aqui o pastor Fábio Felipe faz uma pincelada sobre a igreja no Antigo Testamento. A gente vai ver isso mais na semana que vem. Mas o que a gente percebe, por exemplo, é que a igreja ela surge como um mistério que estava escondido em Deus. Olha que interessante. Cristo era um mistério que estava escondido em Deus e a igreja era um mistério que estava escondido em Cristo. Eu acho interessante isso. O pastor Fábio Felipe fala aqui de Cantares de Salomão. Quem é este exército que vem subindo com bandeiras, né? Essa pergunta de Salomão, do poeta, né? Quem que é esse exército com bandeiras? Mais para frente a gente vai ver esse exército em Apocalipse entrando, que é justamente a igreja. Mas quando a gente vai, por exemplo, para Isaías capítulo 53, que é um dos textos mais conhecidos a respeito da pessoa do Cristo sofrendo, padecendo pelos pecados do mundo, né? E aí o final dele, inclusive, fala assim, olha, através do seu sangue, ele comprou, né, e pagou pelos nossos pecados, e ele vai ver o trabalho das suas mãos e vai ficar satisfeito. O capítulo de número 54, que é ato contínuo, começa a falar assim, olha, exulta muito você aí, a mulher que não tinha marido, porque mais são os filhos da solteira do que da casada. E ali parece que é uma questão de Israel, mas quando a gente pega aquilo ali, a gente analisa, a gente percebe que está falando da igreja. Porque a mulher casada é Israel. E a solteira eram os gentios, porque Deus não tinha aliança com os gentios. E aí começa, olha, estende as tuas estacas, porque você vai alargar as suas tendas muito. Está falando da igreja. No meio do caminho, fala assim, os teus filhos serão conhecidos como os discípulos do Senhor. Você vai ser adornada de joias, fala dos dons. E o final do capítulo 54? Vamos lá dar uma olhadinha? 54 de Isaías. Isaías, capítulo 54. A gente percebe essas nuances, né? Essas inferências que a gente fala na teologia a respeito da pessoa do Senhor, nosso Deus, e da igreja aqui no capítulo 54. A epígrafe é o futuro glorioso de Sião, mas a gente facilmente encaixa isso na igreja, né? Olha só, versículos 16 e 17. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra brasas no fogo e produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Mas, olha só,
toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar contra ti juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos filhos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Agora, compara essa passagem aqui com: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É justamente o mesmo contexto profético, de que aqueles que estão ali preparados, inclusive por Deus, para trazer juízo contra a igreja, eles não podem nada, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Outra passagem que bastante me empolga também, nessa tipologia da igreja, também é a passagem da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis. Qual foi o preço que Jesus pagou pela igreja? O sangue. Né? Ela só faz bem para o seu marido e nunca mal. Por quê? Porque a igreja quer o bem do Senhor Jesus Cristo. Adora o Senhor Jesus Cristo, o serve com alegria. Lá no final ele fala assim, olha, muitas filhas procederam prudentemente, mas você excede todas as outras. Fala, por exemplo, de Israel, que a igreja é maior do que Israel. Fala das alianças que Deus criou através da humanidade. Fala das outras pretensões de se conectar a Deus, as outras organizações de pretensão de se conectar a Deus. Mas a igreja é superior a todas elas. Muitas filhas agiram prudentemente. Você vê prudência, você vê maneira de conduta, mas a igreja tem um valor que excede. Todas essas são perspectivas proféticas que se aplicam à igreja no Antigo Testamento. Por quê? Porque até então é um mistério. Na verdade, eu prefiro perceber a igreja no Antigo Testamento mais como um enigma. Porque o mistério e o enigma tem uma certa diferença. Sabe qual a diferença do mistério e do enigma? O enigma, você conhece as partes, mas não sabe o que é. O mistério, você sabe o que é, mas você não sabe como é que as partes se juntaram. É diferente. O mistério está revelado, está aos seus olhos. Isso é um mistério. Está aqui na minha frente, mas eu não sei o que é um mistério. Ele está revelado, mas você não sabe como que aquilo ali se fez parte. Então, quando ele aparece o mistério, é porque ele já foi demonstrado. Antes ele está demonstrado, ele é um enigma. Você conhece os pedaços, mas você não sabe para que vai. Por que, por exemplo, Cristo era um mistério que estava em Deus? Eu explico por que não fala que era enigma. E a igreja, sim, se conota mais com enigma. Porque o Messias sempre foi dito a respeito dele. Sempre foi algo revelado. Ó, o Messias vem. O Messias é assim. O Messias é desse jeito. Estava revelado para eles, mas ainda não se conhecia. Quando então se conheceu que as partes que montavam o Messias era a pessoa do Senhor Jesus Cristo, aí o mistério foi conhecido. Ainda não por completo. Porque ainda a encarnação dele ainda continua sendo um mistério. O fato dele ser Deus e ao mesmo tempo ser homem continua sendo um mistério. A igreja é diferente. A igreja era como um que é o que é. O que é o que é? Um exército com bandeiras. O que é o que é? A mulher solteira sem filhos que tem mais filhos do que a casada. Aí ela aparece no Novo Testamento, manifestada, um mistério que estava escondido em Cristo. E todas as partes delas agora começam a se encaixar. Amém? Glória a Deus. Mas veja só, Jesus é a revelação da igreja, né? Já logo no início, Jesus revela a igreja dizendo, olha, eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, uma coisa que a gente tem que ter razão em insistir com isso. Igreja é coisa de Jesus. Diga amém, por favor. Igreja é coisa de Jesus. Igreja não é coisa de homem. Igreja não é invenção de pastor. Igreja não é construção social para controle humano. Né? Igreja é coisa de Jesus. Quem não gosta de igreja, não gosta do que Jesus faz. É simples assim. É duro, não é? Mas é simples. Jesus falou assim, eu vou edificar a minha igreja. Quem falou que ia edificar? Jesus. E aí você fala, eu não gosto de igreja. Você não gosta do que Jesus faz. Essa dicotomia simples, ela precisa ser explorada para que você chegue à consciência
de que você precisa começar a analisar melhor aquilo que você recebe de Jesus e que você não recebe. Porque a gente gosta de receber de Jesus aquilo que nós concordamos com ele. Mas ele disse que ele veio edificar, que ele edificaria a sua igreja. Duas coisas muito importantes. Aquilo que Jesus veio fazer e aquilo que ele fez. O que Jesus veio fazer? É um dos textórios da minha vida. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Né? Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ponto. Ele não veio ao mundo para te dar um carro. Ele não veio ao mundo para te dar telefone celular. Ele não veio ao mundo para te levar para os Estados Unidos. Ele não veio ao mundo para você nem... Olha, entenda o que eu vou falar. O motivo pelo qual Jesus veio ao mundo não foi para fazer você feliz. Né? A felicidade que você recebe em servir a Jesus é consequência e resultado pela obra que ele fez. Mas o motivo principal é o seguinte: você ia para o inferno, Jesus veio te salvar. Você ia para o inferno, é ponto. Isso é ponto pacífico. Na literatura bíblica, você ia para o inferno. O melhor de nós, no melhor do nosso comportamento, ia para o inferno. E principalmente exatamente por causa disso. Porque tem muita gente que se acha autossuficiente porque se comporta bem. Né? Não, eu não preciso, eu me comporto super bem. É exatamente o seu orgulho para não entender, por exemplo, que você só tem condição de se comportar bem porque foi te dado um padrão moral para que você vivesse bem. Já pensou se não houvesse norte na sua vida para que você soubesse qual que é o bem? Deixa eu abrir um parênteses e contar para você um testemunho. Na década de 50, muitos alemães vieram morar nos Estados Unidos. Né? Um deles chegou a Nova York e foi trabalhar na Universidade de Nova York. O trabalho que ele tinha lá era de janitor, limpador lá, o faxineiro. Né? E na escola já havia um senhor alemão que era professor e há muitos anos morava já em Nova York. Estava há alguns anos antes da guerra vinha vindo para os Estados Unidos e já morava em Nova York há muitos anos. Encontrou um conterrâneo e foi fazer amizade, né? Porque percebeu que aquele homem também andava meio cabisbaixo e tal. Naquelas conversas de corredor, descobriu que o seu conterrâneo alemão era pintor. E ele, como um bom cristão, esse professor, falou assim: olha, não, eu preciso de levar você em casa, você precisa de pintar um quadro. Você sabe pintar retrato? Ele falou: sei. Você precisa de pintar um retrato meu, eu sempre quis ter um retrato meu, e eu te pago. Querendo ser um bom cristão, né? E todas as vezes, todas as terças-feiras, às 3 da tarde, eles se reuniam na sua casa, no solarium que tinha na casa dele, lá em Nova York. Você sabe aquele solarium, aquela parte da casa onde entra bastante luz, com bastante vidro e tal, né? Às vezes até uma estufa de vidro, em alguns lugares tem, né? E ele se reunia com ele aqui naquele lugar e o faxineiro lá começava a pintar o quadro, eles tomavam ali um iced tea juntos e tal, e conversavam a respeito das coisas da Alemanha e tal, e passavam a tarde inteira. Durante 3 meses eles faziam isso. E o faxineiro, que era um artista muito cuidadoso, ele falou assim: olha, só que é o seguinte, até eu terminar de pintar o quadro, você não pode ver. Teve um dia que a esposa dele foi colocar o iced tea do lado dele, que ele estava pintando o quadro, e deu uma olhadinha para o quadro, e percebeu que o quadro estava horrível. Estava muito feio. E depois ela pegou e falou assim: olha, está muito feio esse quadro quadro está muito feio. Você precisa de fazer alguma coisa, porque ele está pintando o seu quadro, está ficando muito feio. Na outra terça-feira ele não aguentou, né? Rapaz, deixa eu ver esse quadro aí, meu amigo, deixa eu ver esse quadro aí. Não, só quando terminar, meu amigo, por favor, vai, eu estou curioso demais. Aqui o cara virou, era o professor, com a cara toda marcada, cara de embriagado, com um cigarro na boca, as olheiras grandes, assim, aquela cara caída, a roupa toda suja. E ele olhou, o professor olhou para aquilo, olhou para o seu amigo, né? E falou, pensando aqui, amigo, né? E perguntou para ele, falou assim: por que você me pintou assim? Por que você fez isso comigo? Por que você me fez uma pintura tão feia? E aquele amigo olhou para o outro e falou assim: eu pintei você para que você entendesse como você seria se Jesus não tivesse entrado na sua vida. Para que você tivesse uma foto para entender o que seria de você
se Jesus não tivesse entrado no momento que ele entrou na sua vida e mudado a sua vida de caminho. Por tantas vezes, nós olhamos esse edifício, igreja que Deus tem construído, e temos diminuído a importância dele na nossa vida. Porque é aqui que o ferro afia o ferro. A outra coisa que Jesus fala é que as portas do inferno, também portas do Hades, né? Era uma expressão oriental para indicar a corte, o trono, o poder do reino do mundo inferior. As portas do inferno, indica o poder da morte, não ia prevalecer contra ela. Ou seja, a igreja é eterna. A igreja é para sempre. A igreja é uma instituição que vai permanecer, ainda que o mundo guerreie, a igreja vai permanecer. É por isso que eu gosto daquele hino que aqueles irmãos cantam. E a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. A igreja vai. A igreja não vai ficar diminuída por conta dos desafios do século XXI. Daqui 2 semanas a gente vai falar disso. A igreja não vai ser barrada por essas coisas. Né? O mundo se levanta, a loucura do mundo está se levantando. O mundo nunca teve tão doido, irmão. Mas a igreja permanece. A igreja continua permanecendo. E também nós temos ainda outra perspectiva, que é justamente o reino de Satanás, que é uma interpretação de que Satanás e os seus agentes jamais poderão vencer a igreja edificada sobre a rocha. Este reino da morte será abolido de uma vez por todas. Né? É por isso que lá no final, aquele boast, né? aquela fala de Paulo aparece, copiando o que Isaías disse, onde é que está, ó morte, o teu aguilão? Cadê a morte? O que passou com você? Que vergonha, morte. Você não tem vergonha, morte? Você perdeu, morte. Que vergonha. Você aí saía, vou matar todo mundo. Cadê, morte? A igreja venceu, a igreja está viva. A vida da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Tinha uma música, é por isso que os primeiros cristãos sempre falavam assim, ele dormiu no Senhor. Por quê? Porque não pode matar um crente. Eu lembro que tinha esse hino, tocava bastante lá em casa, se os meus pais ouvirem essa mensagem, eles vão lembrar que esse hino tocava bastante. Não se pode matar um crente, Jesus realmente falou assim. Sim, sua vida por ti tem sorte, porque sua morte não é o fim. Esse hino, meu Deus do céu, todo mundo cantava esse hino da igreja. Não se pode matar um crente, Jesus realmente falou assim. Por quê? Porque em Jesus nós temos a nossa vida. É por isso que os primeiros cristãos falavam, dormiu no Senhor. Porque a morte não é o fim. A morte deixou de ser um fim para a humanidade, com o advento da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. E é essa união que revela esse mistério de que nós somos um corpo. Em Efésios 3, 4 e 5, há uma definição neotestamentária natural, a saber, algo dentro do plano da mente divina, que antes estivera oculto, mas agora foi revelado. Logo após a ascensão de Cristo ao céu, Deus decidiu revelar à sua igreja o que havia estado oculto nele desde o princípio dos tempos, Efésios 3 e 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Aquilo que Deus agora estava revelando à igreja primitiva no Novo Testamento, havia em outras épocas permanecido como um mistério para os filhos dos homens. Mas agora os santos de Éfeso têm o privilégio de receber os trabalhos de um homem a quem esse mistério foi revelado, o apóstolo Paulo. Como se me foi manifesto esse mistério, como se foi este mistério manifestado por revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos. Eu acho tão bonito isso, porque inclusive
O apóstolo Paulo fala em outra passagem que agora, através da igreja, os principados e potestades aprendem sobre a multiforme sabedoria de Deus. Olha que coisa interessante. A Bíblia está dizendo que através da igreja, que it's a lesser realm of people, né? É uma camada inferior de pessoas, de entidades, eu e você como entities, como indivíduos, uma camada inferior de indivíduos comparado aos anjos. Por conta que a revelação da igreja apareceu, agora os principados e potestades aprendem de Deus através de nós. É uma declaração bíblica. Ou seja, o mistério não foi só revelado para os santos, foi revelado para o céu, que estão aprendendo de Deus através da igreja. Como é que os anjos aprendem de Deus através da igreja? A fé. Os anjos estão vendo o mundo espiritual. Mas você está declarando aquilo que você crê no mundo espiritual sem ver. Os anjos não tiveram uma redenção. Eles escolheram. Tinham poder e consciência suficiente para responder pelos seus próprios atos. Mas a nós, o Deus eterno se fez carne e habitou no nosso meio para nossa salvação. Por amor a nós, através da igreja, os anjos estão aprendendo que o amor de Deus é sem limite. É por isso que os anjos queriam anunciar. Mas não foi dado para eles isso. 1 Pedro fala disso. Olha, eles quiseram anunciar, mas esse ministério foi entregue a nós. Talvez seja por isso que Gabriel ficou tão bravo com Zacarias. Rapaz, eu não acredito que eu estou aqui entregando uma mensagem para você falou, como é que vai ser? Meu amigo. E talvez por isso que Gabriel teve tanta paciência com Maria. Olha, vai acontecer assim, minha filha, porque eu sei que isso aqui é profundo demais para que você entenda. Tem que ser uma pessoa com muito conhecimento para entender, para conceber um negócio desse. Por quê? Porque as coisas que Deus faz é maravilhosa. Talvez, quem sabe, aqui eu estou agora elocubrando, né? Talvez o próprio Gabriel estava animado com aquilo que ele estava fazendo. Eu não acredito na mensagem que eu estou anunciando. Que coisa espetacular! Quer dizer, então, que o Senhor dos céus e da terra vai se fazer homem? Para mim, olha, deixa eu aqui fazer um parênteses para a nossa doxologia, para nós adorarmos a Deus enquanto contemplamos a maravilha que Deus nos deu de participar da igreja. Me dá 1 minuto e 30 segundos aí para que a gente consiga participar junto. Você já imaginou a voluntariedade do coral de anjos adorando a Deus? No dia que Jesus nasceu? Olha, paz na terra, boa vontade a todos os homens. Que coisa extraordinária. Olha, o Salvador nasceu em Belém. Vai lá prestar culto a eles. Aos pastores no meio do campo. Por que não apareceu para Herodes? Por que não apareceu para os fariseus? Para aqueles pastores no meio do campo? Porque era o cordeiro que estava nascendo. E quem conhece de cordeiro é pastor. É tão bonito essa perspectiva. Aonde Jesus nasceu era em Belém Efrata, não era simplesmente Belém, mas na parte rural de Belém. É por isso que era tão bonito. E tu, Belém Efrata, não era simplesmente Belém, era Belém Efrata. Jesus, a família de Jesus chega em Belém e não tem lugar. Lembre-se, não era que Jesus não tinha dinheiro para pagar, a família de Jesus não tinha dinheiro para pagar a estalagem. Eles tinham dinheiro, não tinha lugar. José era daquela região, da família de Davi. Para onde ele vai? Desce para Belém Efrata, onde morava quem? Os parentes. Aquelas terras de Belém Efrata sempre foi da família de Davi. E Davi cedeu aquele lugar, sabe para quê? Porque naquele lugar, naqueles campos ali, era onde nascia os cordeiros que eram preparados para o dia da expiação. Os cordeiros que eram apresentados lá no templo para serem imolados, vinham de Belém Efrata. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz. Aí José desce para a casa dos parentes.
E aí onde só tem lugar na casa dos parentes? Onde eles viviam no campo, era pastores de ovelhas. E aí estão no campo, lá, apacentando as ovelhas. Provavelmente numa época mais, devia ser primavera, por isso que não é 25 de dezembro que Jesus nasceu, né? Muito provavelmente não é. Devia ser na primavera, ou no máximo no verão, né? Ou no comecinho do outono, talvez. Aí aparece lá. Jesus nasce, colocam ele numa manjedoura, porque era um lugar que tinha fofinho, quentinho. As ovelhas não estavam lá no aprisco, estavam longe, estavam no pasto. E aí o coral de anjos aparece do pasto. Vocês não vão acreditar que aconteceu, gente. Vocês estão aqui no pasto, lá na estrebaria, nasceu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, na pessoa de um menino. E sabe para que ele nasceu lá? Para ser um cordeiro. A manifestação angelical agora, eles aprendem através da igreja. Eles aprendem, primeiro no amor de Deus pela igreja, no carinho de Deus por nós, o mistério que estava escondido. Versículo 6 do capítulo 3. Para que os gentios sejam cordeiros do mesmo corpo, participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Agora, ele nesse mistério junta todas as etnias debaixo de um lugar só. Debaixo de um só entendimento, para que nós sejamos uns. Né? Uns não, um. Mais um pouquinho para baixo vai estar escrito assim, ó. Por meio de Paulo, o que Deus pretendia para a sua igreja desde o início dos tempos, começou a se cumprir. É significativo que Paulo, em Efésios 3:9, fala desse mistério de uma igreja universal como sendo escondida em Deus. Isso se refere ao propósito eterno de Deus em Cristo, ou, em outras palavras, o conselho divino de Deus para cima de todas as coisas. Na eternidade, em seu plano para todas as outras coisas, Deus escolheu para si uma igreja em Cristo. Deus não elegeu a sua igreja aos poucos. Ele não elegeu os filhos de Abraão como a sua igreja e depois de seus decretos decidiu escolher também os gentios a fim de adicioná-los à igreja. Deus escolheu a sua igreja em Cristo como um todo, como um corpo de pessoas. Nós que estamos sujeitos ao tempo, tendemos a ver o conselho de Deus dessa forma. Ou seja, na ordem que vemos os eventos ocorrendo. O que vemos do ponto de vista humano é que depois de Cristo ascender aos céus, Deus escolheu acrescentar à sua igreja, do Antigo Testamento, pessoas de várias nações na terra. O que o pastor está querendo dizer é o seguinte, que a gente fica olhando para o texto bíblico e vai achando que Deus, conforme as coisas vão aparecendo, é que ele vai tomando decisão. Deus toma a decisão lá no passado e as coisas vão aparecendo. E as coisas vão surgindo. Sabe quem tem essa experiência com a gente? Os nossos filhos quando são crianças. Quando a gente decide alguma coisa, e às vezes a gente toma a decisão correta de não contar tudo, porque a ansiedade deles acaba às vezes matando até mesmo aquilo que vai acontecer de bom, né? Então a gente vai falando aos poucos. E quando chega, o filho acha que a gente foi colocando a coisa uma atrás da outra. Mas a gente planejou desde o começo que era para ser assim. Se nós, sendo maus, sabemos dar as coisas para o nosso filho, imagine o nosso Pai Celestial. Desde sempre, desde o primeiro homem, ele viu a igreja. Desde Adão, ele já conheceu a igreja na sua totalidade. É por isso que o Cordeiro de Deus foi entregue antes da fundação do mundo. Porque a igreja já estava ali, escondida nele. A igreja já estava para sair dele. Eu fico imaginando esse mistério no céu. Né? Esse mistério escondido no céu. No tipo, por exemplo, de Jó. Né? No tipo de Jó, aprendendo como igreja, aprendendo de Deus. Satanás olha e fala assim, você faz isso porque ele faz o bem para você. Porque ele faz tudo. Aí Jó passa por tudo aquilo que passa, permanece fiel. E o diabo fica com cara de ué, ele não desaparece da história. Porque o que prevalece, inclusive, não é nem Jó, é o conselho de Deus. De saber que o final de Jó ia ser melhor do que o início dele. Ou seja, toda aquela luta serviu para que no final Jó tivesse o dobro de alegria. E a palavra de Deus diz no final que ele termina os seus dias farto de dias. Ou seja, olha, tá bom já vivi bastante. Já tive muita alegria, muita felicidade. Jó não termina os seus dias contando, mas eu passei uma luta, viu? Não é assim que Jó termina os seus dias. Como muita gente termina, mas minha vida foi um sofrimento tão grande,
Minha vida foi sobre... Não, ele não termina os seus dias assim. É por isso que eu gosto de falar que aquele hino nosso da Bíblia, da harpa, que eu digo, né? Da Bíblia tem vários hinos também, mas aquele hino nosso da harpa, ó, quão bom é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, e com ele chegarão satisfeitos à sua mansão. Que bonita poesia, porque ela me remete a pensar que ninguém vai chegar no céu, ufa, hein, Deus? Poxa vida, hein? Cheguei. Finalmente, né? Ninguém vai chegar desgostoso no céu. Ninguém vai chegar reclamando, chutando lata. Ei, cheguei logo, ei, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor do Senhor, que coisa, que vida que o Senhor me deu. Ninguém vai chegar assim no céu. Quando nós conhecemos a Deus, o nosso prazer de ver a Deus vai ser satisfação. O enxugar das lágrimas no céu não é porque simplesmente tirou o espinho que doía. É a satisfação de que valeu a pena. Valeu a pena. Felicidade, alegria. Completou-se o ciclo. Valeu a pena. É por isso que desde sempre, quando Deus olha a igreja desde o passado, o nosso passado e a eternidade dele, ele percebe que o plano dele seria maravilhoso. Isaías capítulo 46, versículo 9 a 10 está aí no seu texto. Lembre-se das coisas anteriores da antiguidade, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, dizendo, o meu conselho permanecerá firme e farei toda a minha vontade. Deus anuncia o fim desde o princípio. É coisa de arquiteto, não é? Como é que você anuncia o fim desde o princípio? Você já viu uma maquete? Olha, o prédio vai ficar assim. Como é que você sabe? Nós vamos construir ele assim. Mas se chover? Não, o prédio vai ficar assim. Mas e se alguém falar alguma coisa? O prédio vai ficar assim. Esse é o projeto do prédio. O prédio, quando ele terminar, ele vai ficar assim. Aqui, irmãos, está a planta do projeto pronto. Vai ficar assim, do jeito que ela falou. Está anunciado, está dito, está manifestado. Vai terminar assim. E não há outra pessoa no universo que consiga fazer isso, a não ser Deus. A gente faz cada plano mirabolante, né? A gente compra cada casa que a gente não tem dinheiro, né? No Zillow. Entra lá, vai passando lá, olha só essa casa aqui, uau. Aí eu faria assim na cozinha e tal, né? Deus não tem isso. Aquilo que ele planeja, ele cumpre, arrisca para a glória do seu nome, em nome de Jesus. O ministério da igreja como organismo ainda, a gente precisa de correr, o nosso tempo já está terminando, né? Nós temos então como organismo Cristo em nós. O mistério que esteve escondido por séculos e gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus teve o prazer de revelar quais são as suas riquezas na glória e o seu mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é a esperança da glória no nosso coração. Cristo corporalmente a plenitude da divindade. Tudo aquilo que se poderia conhecer de Deus estava habitando em Cristo. A habitação de Cristo é a esperança da glória para nós. É o que nos faz alcançar a glória que em Deus nos é revelada por sermos participantes da igreja do Senhor Jesus Cristo. Os dois grandes mistérios que foram discutidos até agora constituem as qualidades essenciais distintas da igreja. Os mistérios considerados contrastam fortemente com qualquer coisa conhecida por Israel na história ou na profecia. A igreja é composta por judeus e gentios, exatamente nos mesmos termos e na mesma comunhão, unidos num único corpo de Cristo, de tal forma que ambos são separados do seu programa nacional distinto e introduzidos numa ordem vitalmente diferente. É por isso, irmãos, que a igreja não tem nacionalidade. A igreja é uma nacionalidade. Ser parte da igreja é uma nacionalidade. Tem uma história que se conta, e eu acredito que nesse ponto de vista seja uma história, né? De uma ilustração que se faz. Diz que um japonês e um africano estavam viajando por um trem da Turquia à Europa, né? Bem misturado, né?
O trem estava no Oriente Médio, né, saindo da Turquia e indo para a Europa, e quem estava no trem, um africano e um japonês. E o africano sentou na frente do japonês, e né, aqueles trem que um senta na frente do outro e tal. E o africano olhava para o japonês e tal. E aí, no meio da viagem, ele percebeu que o japonês percebeu que o africano tirou uma Bíblia. Ele tirou uma Bíblia e abriu uma Bíblia, né? E aí o japonês olhou para o africano que tinha tirado uma Bíblia e olhou para ele e falou assim, aleluia. Aí o africano, aleluia. Aí o japonês, aleluia. O africano, aleluia. Foram a viagem inteira, um falando aleluia para o outro. Aleluia, aí chorava, aleluia, aleluia. Aí começava a apontar para fora, para a natureza, aleluia, aleluia. Ia passava alguém, ele, aleluia, aleluia. Vinha comida, ele, aleluia, aleluia. A única coisa que ele conseguia falar um para o outro. A viagem inteira, aleluia um para o outro. Aleluia um para o outro. Porque apesar, irmãos, de nós termos a dificuldade, às vezes, de não entender um outro aqui no nosso idioma, o nosso idioma celeste, de adoração a Deus, nos faz entender que um dia essa comunicação vai ser perfeita e não vai ter mais problema. Porque nós juntos vamos morar no céu. Lá no céu nós não vamos ter problema de entender os dias um do outro, as necessidades um do outro, porque lá acabou isso. Lá vai ser perfeita a nossa história. Lá o aleluia vai ser completo e vai ser eterno para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu termino com essa frase, com esse pedaço que o pastor Fábio Felipe colocou aqui no nosso estudo, a respeito do Dr. Jeremias do Couto. Ele diz assim, na nossa conclusão, conquanto a igreja como corpo seja muito mais do que uma organização, a história é pródiga em revelar que muitas instituições sucumbiram com o tempo. Sabe o que significa a palavra pródiga? Significa devassa. Ou seja, a história, ela não conta direito as instituições que sucumbiram. Pelo contrário, quando conta, às vezes, alguma coisa que sucumbiu, conta com, mas aí acabou, né? Aliás, a história tenta sempre marcar muito bem o que a igreja errou. É difícil você achar, durante o tempo da perseguição e durante o tempo dos pecados que a igreja cometeu, quem é que estava fazendo direito as coisas. Sabia? É difícil achar. Quem é que estava andando direito? Porque essas coisas, a história, ela sucumbe, ela é pródiga. Ela não mostra direito. Né? O que você tem que fazer uma pesquisa muito grande para achar isso. Comprovando que a tese de que qualquer organização, por mais forte que seja, tem sua trajetória bem definida em 3 fases distintas: crescimento, ápice e decadência, para então submergir-se na lembrança do passado. Não é assim com a Igreja de Cristo. Ela se caracteriza por uma natureza singular, que assegura plena capacidade de resistir aos ataques das forças malignas e de ter continuidade histórica nas circunstâncias mais adversas, até que ela cumpra o seu objetivo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Um dia a igreja vai desaparecer, mas ela não vai acabar. Um dia vão perguntar, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento, aquele povo foi embora para Sião. Um dia a igreja vai desaparecer. E eu estou cantando hoje, né? Um dia a igreja vai sumir, vai ser arrebatada. Mas aí ela vai ter cumprido para sempre o seu propósito e estará para sempre com o Senhor, nosso Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa guardar esse ensinamento no seu coração. E entender que você participa do grupo mais maravilhoso que já andou na terra. Você faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade. Amém? Glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. Nós vamos fazer mais uma oração.